paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Estamos iniciando o culto que é para o Senhor. Que você leve agora os seus pensamentos até o trono de Deus. Que você fixe os seus olhos em Cristo neste momento. Abra o teu coração, que o seu coração possa estar quebrantado diante dele, porque você sabe que é um coração quebrantado, o Senhor jamais vai desprezar. Então deixe de lado toda a preocupação, toda a ansiedade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, como diz aquele salmo. Vamos nesta hora, antes de entoarmos os cânticos, antes de adorar a Deus através dos cânticos, vamos buscar a face do Senhor. Vamos orar? Te convido a orar juntamente comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti em oração. Senhor, nós mortificamos agora a nossa vontade, o nosso ego, a nossa carne, porque queremos que o Senhor cresça. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça, que o Senhor se manifeste, que o Senhor tome o teu lugar. Toma o teu trono, Senhor, em nome de Jesus. Reina aqui neste lugar e reina onde quer que meus irmãos estejam assistindo agora. Que o Senhor possa se assentar no seu trono e reinar. Pai, nós te convidamos para que o teu Espírito Santo venha, Senhor, ministrar em cada coração. Acima de tudo, Senhor, que tu recebas a nossa adoração, nosso culto e que suba como cheiro suave em suas narinas, Senhor. Este culto é para glorificar o teu nome, é para exaltar o teu nome. E também ele serve, Senhor, como uma maneira do Senhor falar com o teu povo, instruir o teu povo conforme a tua palavra, Senhor. Nos dá a orientação de que tanto precisamos, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Mas
menos de apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Tu és o nosso general. O Senhor vai à frente das nossas batalhas. Santo, santo, santo é o Senhor. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. General é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Ou acompanhe aí na tela que vai aparecer para você. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês.
O tema da mensagem de hoje é: não tenha medo do inimigo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, humildemente, com o coração quebrantado, eu me achego a Ti mais uma vez em oração pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Que o Senhor possa, através desta pregação, desta mensagem, falar poderosamente em cada coração. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para ministrar em cada coração. Que através dessa pregação haja cura, haja libertação, haja vitória contra os nossos inimigos. Que através desta pregação, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Portanto, abre os ouvidos, Senhor, do Teu povo, dos meus irmãos que estão me assistindo agora. Que o Senhor possa dar entendimento, iluminação, revelação. Que a palavra, Senhor, ó Pai, vá de encontro, Senhor, a cada necessidade. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Acabamos de ler, então, o 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio, faz parte ali da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele é o último livro do Pentateuco, esses 5 primeiros livros. E aqui, nesse texto, nesse capítulo 20, versículo 1, esse capítulo inteiro, na verdade, Moisés, instruído, orientado ali pelo Senhor, inspirado por Deus, recebeu todas as orientações lá no monte, e ele veio repassar para o povo. E essa orientação que ele passa é específica sobre guerra. Então, existia lei para tudo. Várias leis Deus acabou usando Moisés para trazer para o povo de Israel. E uma das leis era as leis sobre guerra. E quando foi para explicar sobre como eles deveriam fazer ao guerrear, naquela época era uma época diferente da nossa época de hoje. Naquela época era permitido o povo de Israel guerrear contra pessoas, contra seres humanos. Hoje você sabe que é diferente, nós vamos ver isso também mais para frente nessa pregação. Então, Deus estabeleceu algumas regras, algumas orientações para que eles pudessem guerrear da forma que agradasse a Deus. Então, ele dá essa orientação nesse texto base que nós lemos. Quando vocês forem contra a guerra e começarem a observar o inimigo e perceber que eles têm cavalos, eles têm carros, no caso seria aquelas carruagens, né, de cavalo na época, e quando vocês começarem a perceber que o exército deles é maior do que o de vocês, não tenham medo. Por que Deus disse não tenham medo? Porque é natural do ser humano, quando está diante de uma situação que percebe que é maior, mais forte, quando você se vê pequeno diante de um problema, diante de um gigante, diante de um inimigo, é natural que você tenha medo. Então todo mundo está sujeito a ter medo. Se você às vezes fica amedrontado e fala assim, mas eu tenho até vergonha de falar isso. Não tem que ter vergonha, porque medo é uma coisa que todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. Alguns têm medo das coisas que, assim, simples, que talvez você não teria medo. Você não pode questionar ou criticar alguém apenas pelo fato de ter medo, porque você também está sujeito a ter medo. Então é natural que o medo venha sobre nós. É natural que a gente muitas vezes até trema diante de uma situação que é maior e mais forte do que nós. Então, só que a orientação de Deus foi o seguinte: quando vocês perceberem que o povo inimigo, o inimigo é mais forte, mais numeroso do que vocês, eles estão mais preparados, eles têm mais ferramentas, mais armas, eles têm mais cavalos, eles têm mais carruagens de guerra, não se amedrontem, não tenham medo. Claro que num primeiro momento, como eu falei, todo mundo tem o medo. Mas é você que vai decidir se você vai alimentar esse medo ou se você vai deixar esse medo ir embora, colocar esse medo para correr. E isso tem uma ferramenta que você pode usar para vencer o medo. Então, o próprio Deus instrui aí no versículo 1, não tenham medo, por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, o tirou do Egito. Aquele que tirou você do Egito estará com vocês. Então, num primeiro momento, você não é cego, você está enxergando o inimigo. Nós sabemos que o nosso inimigo hoje é Satanás e os demônios. Vamos ler daqui a pouco em Efésios. E você percebe que você é, diante de seres espirituais, você é pequeno, você é fraco. Não é?
Então, o medo vem. Só que no momento que ele chega até você, você tem que lutar contra ele. E de que maneira você luta e vence o medo que você tem do seu inimigo? Olhando para o Senhor. Entenda que o Senhor que te tirou também do Egito, naquela época era o Egito literalmente, hoje é de maneira figurada, nós até falamos de maneira simbólica. Deus também nos tirou do Egito, que é a nossa vida antiga, a nossa vida de pecado. Estávamos no mundo, éramos escravos do pecado e escravos do diabo. Mas o Senhor, com mão poderosa, com seu braço forte, Ele nos libertou. No passado Ele enviou Moisés, mas hoje, através de Jesus Cristo, nós recebemos também a libertação. Então Ele nos tirou com mão poderosa do Egito, e eu sei que a maioria de vocês tem testemunho para contar da forma e da maneira maravilhosa que Deus te resgatou. A maneira maravilhosa que Deus fez com que você se aproximasse dEle. A maneira com que Deus te salvou do mundo, te tirou das garras de Satanás. Cada um tem um testemunho. Talvez dos milagres, dos sinais que Deus teve que realizar, das pessoas que Deus teve que usar, das circunstâncias que aconteceram para que você se rendesse ao Senhor e passasse a fazer parte do povo que pertence a Ele. Então, é só você lembrar disso, meu irmão, que um dia você estava perdido, mas Deus te encontrou. Deus foi lá te buscar, Deus foi lá e te resgatou com mão forte. Lembre-se disso, que esse mesmo Deus que te tirou lá do mundo, é o mesmo Deus que estará com você no meio das suas guerras. Ele vai estar junto com você para que você enfrente o seu inimigo. Mesmo que seu inimigo seja gigante, mesmo que seu inimigo seja forte, mesmo que seu inimigo seja mais preparado que você, meu irmão. Talvez seja mais inteligente do que você, tenha mais astúcia do que você. A gente não pode também subestimar o poder do inimigo. Ah, não, porque Deus está comigo, então o diabo, posso brincar. Não, não é brincadeira. O nosso inimigo, ele tem poder. O nosso inimigo, ele tem um tipo de esperteza, ele tem um tipo de astúcia. Se nós bobearmos, se distrairmos, se nós não vigiarmos, nós caímos nas ciladas do inimigo. Então temos que entender, o nosso inimigo é forte sim, ele é um gigante comparado conosco. Só que o nosso Deus, que é infinitamente maior do que Satanás, o nosso Deus que nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, Ele está do nosso lado. E se Ele está do nosso lado, nós podemos ter confiança, nós podemos ficar de cabeça erguida, nós podemos deixar o medo que vem até nós, da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Nós colocamos o medo para correr, por quê? Porque o Senhor, Ele vai na nossa frente, como nós cantamos, né? Pelo Senhor nós marchamos, mas é Ele que vai à nossa frente, Ele é o nosso general. Portanto, nenhum inimigo pode resistir ao povo que confia no Senhor, porque não é o povo que prevalece, e sim o Senhor que faz o povo prevalecer. Então nós não vencemos por causa da força do nosso braço, por causa do nosso conhecimento, nós vencemos porque o Senhor está do nosso lado, e é Ele que faz toda a diferença. Vamos abrir então, como eu falei, Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vai aparecer aí na tela também para você. Carta de Paulo aos Efésios, lá no Novo Testamento. Capítulo 6, versículo 11. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meu irmão, entenda, o Antigo Testamento, ele serviu para o povo judeu, para aqueles que seguiam o judaísmo daquela época. Nem os judeus da nossa época fazem guerra mais contra outras nações. Talvez alguns soldados ali de Israel estão prontos para a guerra, existe aquele conflito ali entre Israel e alguns países do Oriente Médio, mas não existe mais a guerra que existia como na época ali do Antigo Testamento, em que todo o povo ia muitas vezes guerrear. Hoje é alguns soldados, né?
E não tem mais como daquela época, como eu falei. E você sabe que nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, a nossa religião não é o judaísmo. Eu insisto nisso porque muitas vezes alguns irmãos, alguns crentes acabam confundindo, porque o judaísmo você encontra respaldo no Antigo Testamento, que é a mesma Bíblia que nós temos. Então muitos confundem achando que ainda estão no judaísmo, que tem que seguir algumas práticas judaicas. Não, meu irmão, nós fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos como base, sim, os princípios judaicos, que serviam como sombra, que apontavam para aquilo que iria vir através de Jesus Cristo. A realidade, como já foi pregado, a realidade se encontra em Cristo. O que importa para nós é aquilo que Cristo ensinou. E o Cristo que nos ensinou, o nosso mestre, o nosso supremo pastor, ele nos mostrou através da própria lei antiga os princípios que estavam escondidos, que estavam ali dentro da lei, que iriam ser revelados através dele mesmo, do próprio Senhor Jesus Cristo. A maneira correta que nós deveríamos aplicar os princípios de toda a palavra de Deus. Então, naquela época os inimigos eram seres humanos. Hoje a nossa luta não é mais contra seres humanos, como disse o apóstolo Paulo. Lembrando também que o próprio Senhor Jesus disse que naquela época você tinha que amar os amigos e muitas vezes odiar os inimigos. Na época de Moisés, na lei de Moisés, dizia que você tinha que muitas vezes pagar o mal com o mal. Então, era olho por olho, dente por dente. Se alguém furou o seu olho, você tem que furar o olho da pessoa também. Era assim a lei. A justiça do Antigo Testamento era essa. Alguém te feriu, vai ter que ser ferido, vai ter que ser punido. Alguém matou alguém da sua família, de maneira premeditada, você vai lá e você pode matar essa pessoa. Só você ler aí o Pentateuco, leia aí Levítico, Números, Deuteronômio, o próprio Êxodo também, você vai perceber quantas vezes Deus falou isso através de Moisés. Que aquele que prejudicasse alguém deveria ser prejudicado, alguém ferisse alguém teria que ser ferido, se alguém matasse teria que ser morto. E qualquer outra lei que quebrasse, como por exemplo, se alguém não guardasse o sábado, teria que ser morto. Se alguém chegasse perto ali do lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, não conseguia nem chegar lá perto, ia ser fulminado. Então, aquela época eram outras leis, era um tempo diferente do tempo que nós vivemos. Jesus ensinou que hoje nós temos que amar os nossos inimigos. Quando ele falou sobre amar os nossos inimigos, ele não estava falando de Satanás e os demônios, ele estava falando desses seres humanos que muitas vezes tentam nos prejudicar, fazem alguma coisa que a gente não gosta, nos ofendem com palavras. Então nós temos que amar os nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, diferente daquilo que acontecia no Antigo Testamento. Então, hoje a nossa luta não é mais contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, aqueles que estão no reino das trevas, os espíritos do mal. A nossa luta é contra eles. E da mesma forma como o povo de Israel se sentia pequeno diante dos povos inimigos, que na época eram de pessoas, eram humanos, hoje nós também nos sentimos pequeno, como quando a gente começa a enxergar o mundo espiritual e entender o estrago que Satanás e os demônios têm feito no mundo. Olha como que o mundo está, meu irmão. Olha como que está. O diabo tem feito um estrago enorme. Claro que o diabo não é o único responsável. O próprio homem, ele, mesmo que não tivesse o diabo, ele é capaz de fazer as coisas mais terríveis. Então temos que responsabilizar o homem também. Mas com a ajuda e o empurrão ali do nosso inimigo espiritual, que é Satanás, olha quanta coisa ruim ele tem feito no mundo. Então às vezes a gente se sente pequeno, né? Tem gente que vê alguém endemoniado, muitas vezes sai correndo, fica com medo, porque às vezes é um demônio pequeno, e a pessoa já fica amedrontada diante do poder das trevas. Imagina se a gente visse o próprio Satanás, não é? Talvez a gente fique amedrontado. Talvez Jesus, quando ele estava ali na tentação do deserto, que Satanás apareceu para ele teria motivos para temer, mas os olhos de Jesus estavam no Senhor, estavam no Pai Celestial. E da mesma forma nós temos que ter os nossos olhos fixos no nosso Pai Celestial, no Senhor que nos ajuda a prevalecer e vencer as nossas batalhas. É Ele que, o mesmo Deus que estava ali com Davi para vencer o gigante Golias, é o mesmo Deus que está conosco hoje, para que a gente também vença os gigantes que se apresentam diante de nós.
Talvez Satanás está te atormentando, colocando alguma enfermidade. Eu sei que nem todas as enfermidades são espirituais, são físicas. Muitas são físicas e essas eu recomendo. Busque um médico, faça um tratamento, tome remédios, tome vacina, mas existem enfermidades que são espirituais. Talvez você está passando por problemas de depressão, problemas psicológicos. Tem sim a depressão, que ela às vezes é causada de uma maneira humana, física, natural, mas tem muitas pessoas que estão depressivas porque estão sendo atormentadas por demônios. Satanás está colocando mentiras na mente de muitas pessoas, levando elas para o suicídio, tentando afastá-las de Deus, tentando fazê-las pensar que Deus abandonou, que Deus esqueceu delas, talvez por algum problema, alguma tragédia, alguma perda que sofreu. Então, como que nós podemos vencer os demônios que estão nos atormentando muitas vezes? Estão fazendo pessoas ficar sem dormir, algumas pessoas veem vultos, não é? Tenho escutado pessoas falar isso. São demônios, são os nossos inimigos que estão tentando nos amedrontar, estão tentando nos intimidar. Meu irmão, confie no Senhor. Quando você estiver diante de uma guerra, que é espiritual, a nossa guerra, e você perceber que o inimigo é mais forte, mais poderoso, mais preparado, mais armado, tem cavalos, tem carros de guerra, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo, diz o Senhor. Por quê? Porque o Senhor está do seu lado. O mesmo Deus que fez o mar abrir, o Deus que fez o mar abrir e fez o seu povo passar em terra seca, é o mesmo Deus que está com você nos momentos em que você estiver guerreando contra Satanás e os demônios. Portanto, não tenha medo. Mas lembre, talvez um dia você for tentado, a guerrear contra as pessoas, lembre de Efésios capítulo 6, versículo 11. A nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas podem ter divergências com você, as pessoas podem, de repente, ser de outra religião e tentar te prejudicar, podem te humilhar, te perseguir, mas o que nós temos que fazer é orar, abençoar, amar. Jesus disse que amar os amigos é fácil, até os pagãos, os publicanos fazem isso. O que nós temos que fazer para demonstrar que somos realmente filhos de Deus é amar até os inimigos. Ame os seus inimigos. Agora, Satanás e os demônios não. Esse você pode continuar odiando, lutando e guerreando, porque ele vai continuar lutando contra você. Ele é inimigo de Deus e nós temos que sim tomar a nossa posição como soldados no exército do Senhor. Então, lá em Deuteronômio, o texto base, eu queria ler os 3 versículos que vêm depois do versículo 1. Vamos ler o versículo 1 também novamente, mas nós vamos ler até o 4. Então, Deuteronômio 20, do verso 1 ao 4, diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Esse é o texto base. Agora olha o versículo 2. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar vitória. Então, olha, na época existia ainda o sacerdote que tinha que ser da tribo de Levi. Lembrando que Israel tinha 12 tribos. Essas 12 tribos eram as famílias que eram descendentes dos 12 filhos de Jacó. Lembra que tem Ruben, Levi, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Zebulon, Asser, Issacar, Gade, José e Benjamim. As 12 tribos de Israel. Elas cresceram, se multiplicaram e quando chegou o tempo de tomar posse da terra prometida, Deus levantou os filhos de Levi, os descendentes de Levi, como sacerdotes, como músicos, como artesãos, como aqueles que iriam trabalhar ali no serviço religioso, na tenda, no tabernáculo. E então eles teriam que chamar os sacerdotes, de quando eles estivessem se preparando para guerrear contra o inimigo, eles tinham que chamar um sacerdote, e esse sacerdote iria falar a todo o povo, dar essas orientações. Iam dizer: ouçam, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados, porque a batalha não é de vocês, é do Senhor. O Senhor estará à frente da batalha.
O Senhor os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos. É a promessa do Senhor. Hoje nós não temos mais o sacerdote da tribo de Levi, porque hoje Deus fez de ambos os povos um só. Então, mesmo não sendo israelita, não sendo hebreu, você faz parte do povo de Deus. Mesmo sendo brasileiro, ou se você for japonês, alemão, não sei. Nós todos somos sacerdócio real. Pedro fala isso, né? Pedro fala que nós somos povo exclusivo, nação santa. Sacerdócio real, o que significa? Hoje não precisa mais ser da tribo de Levi para ser um sacerdote. Hoje você pode ser de qualquer tribo, pode ser homem, mulher, jovem, idoso, não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa se você é homem ou mulher. Se você confia no Senhor, se você crê no Senhor, você também é sacerdote. E por ser sacerdote, você pode comparecer diante de Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. E você pode interceder por você, interceder em relação a outra pessoa, por outra pessoa. Então, você não precisa esperar um sacerdote, você não precisa esperar um pastor chegar para você e dar a orientação. Você tem a orientação direta do próprio Deus. Você pode simplesmente entender que o Senhor está do seu lado e você pode guerrear, você pode marchar contra o seu inimigo. Não subestimando, mas também não supervalorizando o poder do inimigo. Supervalorizando e reconhecendo sim o poder que o nosso Deus tem, que é muito maior. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo jaz do maligno, como diz a palavra. Mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ou seja, o Espírito de Deus que habita em nós é maior do que o próprio Satanás. E muito maior do que todos os demônios que estão espalhados aí pela terra tentando atormentar as pessoas. Então, você não precisa ter medo, você não precisa ficar apavorado. Se estiver tendo insônia, se estiver vendo vultos, o Senhor dos Exércitos está do seu lado, meu irmão, minha irmã. É o Senhor dos Exércitos que vai lutar por você. Essa batalha é do Senhor. E se você confiar no Senhor, se você seguir a orientação do Senhor, meu irmão, a vitória é certa para você. Eu queria ler também o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus estava treinando, discipulando ali os seus discípulos, além dos 12, tinha mais alguns discípulos. Ele enviou certa vez 70 discípulos para pregar o evangelho nas casas. Ele falou, vão de 2 em 2, preguem que o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, enfim. E deu várias orientações. E quando eles voltaram dessa missão, aí eles relatam o seguinte, ali no versículo 17, Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, como eu falei, eles voltaram da missão maravilhados, surpresos. Falou, nossa, eu não imaginava que eu teria esse poder de ordenar um espírito maligno. Às vezes, um espírito maligno possuía uma outra pessoa, incorporava numa outra pessoa e de repente prejudicava as pessoas e eram violentos, como você sabe. E eles ordenavam em nome do Senhor e os demônios se submetiam. Eles voltaram falando, Senhor, até os demônios obedecem a nós. Aí Jesus falou, olha, eu vi o próprio Satanás cair do céu como um relâmpago, como um raio. E eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal. Nada, nenhuma força das trevas pode causar dano a vocês. Por quê? Porque eu dei poder e autoridade para vocês pisar na cabeça deles e vencer a eles. Portanto, meu irmão, eu insisto, não tenha medo, não desanime, não fique apavorado diante dos gigantes, diante dos inimigos, seja ele Satanás e os demônios, ou seja os problemas, as circunstâncias da vida. Lute, guerreie como um bom soldado do exército de Deus, tendo consciência de que o Senhor vai à frente da sua batalha e que essa batalha é do Senhor e Ele estará com você para te dar a vitória.
E quando isso acontecer, meu irmão, não fique maravilhado. Nossa, que alegria, vou sair contando para todo mundo que os demônios... Não, a maior alegria que nós devemos ter é por algo muito maior do que a gente expulsar um demônio. É que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós recebemos a salvação. O maior milagre, a coisa maior, mais extraordinária que existe, não é você derrotar o diabo, meu irmão, e sim você ter o seu nome escrito no livro da vida, porque você estava condenado ao inferno, assim como eu. Mas nosso nome hoje está escrito no livro da vida por causa do sacrifício de Jesus. O seu sangue foi derramado, ele morreu no nosso lugar, ele tirou a nossa culpa e hoje nós temos a certeza de que vamos estar lá na glória. Vamos estar lá na cidade celestial, na nova Canaã, na terra prometida. A verdadeira terra prometida não é aqui nesse mundo não, meu irmão. Talvez alguns tenham ensinado de maneira errada, pregado que a terra prometida é aqui. Aqui não, meu irmão. Aqui a gente vai ter aflições. Você pode ser abençoado, Deus pode suprir suas necessidades. Você pode ter momentos bons, mas também momentos ruins. Agora, aqui é passageiro, é temporário. A nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro destino, ele é celestial. É depois dessa vida. E até lá o Senhor nos garantiu, estarei com vocês todos os dias. Ou seja, mais um motivo para você não precisar temer. Não tenha medo do inimigo, meu irmão. Não tenha medo se você vir alguém endemoniado. Entenda. O demônio ele é forte, sim, mas o nosso Deus ele é muito mais forte. E ele está dentro de você, ele mora dentro de você através do Espírito Santo. Ele te deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões, de maneira figurada, ele estava falando, para pisar na cabeça dos demônios. Lá na cruz, Jesus venceu, diz lá em Colossenses, que na cruz ele fez dos demônios um espetáculo, ele zombou deles. Enquanto ele estava morrendo, pode ser que alguns pensaram assim, a morte de Jesus é o fim. Mas, na verdade, era plano de Deus para que Satanás e os demônios fossem derrotados através da morte de Jesus na cruz. Então Jesus os envergonhou, Jesus os humilhou. E através da nossa fé, a fé que nós temos, o sacrifício de Jesus, nós temos a vitória contra Satanás e os demônios. Então, meu irmão, não tenha medo. O Senhor está do seu lado. O Senhor é aquele que vai à frente das nossas batalhas. Tenha fé, tenha coragem. Seja ousado. Sujeite-se ao Senhor, diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Você se submete a Deus, você se conforma em fazer a vontade de Deus, ao invés de fazer a sua, aí você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você, meu irmão. Esse é o segredo para vencer Satanás e os demônios. Submeta-se a Deus e não tenha medo, confie no Senhor e a vitória é certa. Amém? Vamos orar mais uma vez e encerrar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos. Senhor, nós não éramos os filhos, éramos apenas criaturas, mas a todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos e serem chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos por adoção, por causa do unigênito Filho que se chama Jesus. E ele se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso rei. E é a ele que nós confiamos, Senhor. Nós confiamos no nome dele. É no nome dele que nós vencemos. Nós não vamos lutar contra o diabo, contra os demônios, na nossa força, confiando em nós mesmos, porque eu sei que isso é uma armadilha, isso é um engano. Mas a nossa confiança está no nome do Senhor. A nossa confiança está na força do Espírito Santo. É Ele que nos faz prevalecer. É Ele que nos faz vencer o nosso inimigo. Eu repreendo agora toda ação contrária. Todos os demônios que estão trazendo insônia, estão fazendo as pessoas verem vultos, estão trazendo depressão, estão trazendo preocupações e ansiedades, estão amedrontando, tentando intimidar o povo de Deus. Que vocês batam em retirada agora. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, e através dele que eu ordeno, saiam agora todos os espíritos imundos, em nome de Jesus Cristo. Eu vou contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, que eu expulso vocês na vida de cada um dos meus irmãos que estão me assistindo agora. E você, meu irmão, que você seja livre em nome de Jesus. Receba a libertação.
Pai, eu clamo em nome de Jesus Cristo, completa a tua obra. Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, tu és o Filho de Deus. Só o Senhor pode libertar aqueles que ainda estão presos em cadeias demoníacas. Em nome de Jesus Cristo, liberta, Senhor, teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, que você fique firme nas promessas do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.